Olá, crianças! Livro Ápis de História do terceiro ano, da página 64 à página 67. Os reinos africanos do passado. O continente africano tem muitas histórias para contar. Diversos reinos se formaram ali desde os tempos mais antigos. Vamos estudar 4 deles: Gana, Mali, Congo e Benin. O reino de Gana era formado por diversas vilas. Os povos que faziam parte do reino pagavam impostos e forneciam tropas ao rei. Muitas lutas eram travadas contra povos inimigos que pretendiam controlar o forte comércio de Gana. Os reis vestiam roupas luxuosas, com túnicas e gorros bordados com fios de ouro, né? Então, aqui nós temos o reino de Gana. Ruínas de Ualata, cidade que fez parte do reino de Gana, em 1996. Foi considerada Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. O reino de Mali era formado por muitos territórios e povos que pagavam impostos e fornecia tropas ao Mansa, que era o rei, de forma semelhante ao que ocorria no reino de Gana. Os reis se vestiam com roupas muitas vezes bordadas com fios de ouros. Seus chefes militares usavam espadas e lanças também feitas de ouro. Ilustração acima representa o Mansa Musa, um dos reis de Mali. Este é um detalhe do Atlas catalão, feito em 1375. Olha só, tanto no reino de Mali quanto... Vamos pôr 2 páginas aqui, né? Vai ficar pequenininho, né? Volta aqui para uma. Tanto no reino de Mali quanto no de Gansa, de Gana, eles tinham uma semelhança muito grande, né? Os povos pagavam impostos e forneciam tropas ao rei, né? Então, pode ver que de um reino para o outro, né, era muito semelhante. E eles tinham o ouro, né, presente em muitos objetos, né? Aqui fala roupas luxuosas como túnicas e gorros bordados com fios de ouro, né? Aqui em Mali já fala também, né? Roupas bordadas com fios de ouro e espadas e lanças feitas de ouro, né? Então o ouro também era muito utilizado nos 2 reinos, né? Então não tem muita diferença, né, na ação dos 2 reinos, o que eles cobravam, né? Eles tinham que fornecer tropas, eles tinham que pagar impostos, né? E eles usavam o ouro, né, para produzir objetos, né? Então não havia muita diferença entre os reinos nesse sentido. Cite 3 semelhanças entre os reinos de Gana e o de Mali. Então, procure no texto 3 semelhanças, o que eles têm de parecido. Em sua opinião, por que os reis de Gana e o de Mali se vestiam como roupas bordadas com fios de ouro? Né, ó. A gente pode ver aqui, ó. Os reis, né, o de Gana, se vestiam com roupas luxuosas, como túnicas e gorros bordados com fios de ouro. E o de Mali, né,
Os reis se vestiam com roupas, muitas vezes bordadas com fios de ouros. Por que será que eles se vestiam assim? Né? Isso mostrava o quê? Poder, né? Diante daqueles que serviam a ele, os súditos, né? O ouro demonstrava poder. Quem tinha ouro tinha riqueza, né? E quem mandava mais tinha ouro, e o rei, né? Recebendo seus impostos. Como que eram pagos seus impostos? Né? Então, ali havia combinações de como pagar. Podia ser pago talvez com ouro, podia ser pago com plantações, né? Aí era decidido com que se pagava, né? E o rei era que comandava, né? Então, ele tinha muito. Então, ele queria demonstrar poder através daquilo que ele vestia, né? Daquilo que ele aparentava. No reino de Congo, né? Os produtos mais comercializados eram tecidos e sal. Conchas eram utilizadas como moedas. Olha só, as conchas, né? Serviam como dinheiro da época, né? Haviam artesãos, né? Aqueles que construíam as coisas, que criavam as coisas, né? Com conhecimentos especializados. Né? Havia artesãos com conhecimentos especializados, como os ferreiros, né? Que produziam ferramentas para o trabalho agrícolas e olha aqui, e armas, né? Armas para se defender, armas para as guerras, né? O rei de Congo era chamado de Manicongo. Figura utilizada em, deixa eu ler no livro aqui que eu não estou enxergando. Práticas religiosas do Congo, escultura de madeira. Então, um artesão também faria uma escultura de madeira, certo? Aqui, com conhecimento especializados. Tinha artesão que fazia escultura de madeira, aqui tinha os ferreiros, né? E assim por diante, tá? Então, diversos tipos de artesão. Aqui falou específico dos ferreiros, tá bem? O que era utilizado como moeda no Reino do Congo? O que eles usavam mesmo? Como dinheiro, como moeda? O que os ferreiros produziam no Reino do Congo mesmo? Os artesãos ferreiros? Lembra? Duas coisas. Então, veja aqui. A palavra a seguir é muito importante para compreender a história dos povos africanos. Reino. Você já ouviu essa palavra anteriormente? Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Então, escreva aqui se você já ouviu ou não. Caso já tenha ouvido falar de reinos, descreva no seu caderno como você imagina que eles seriam, tá? Isso é uma resposta pessoal de vocês, tá? O que é um reino? Como seria esse reino, tá? Vamos dando sequência à página 67. No reino de Benin, as pessoas acreditavam
que o rei tinha poderes especiais. Olha que chique, né? Então, o rei tinha poderes especiais. Agora, aqui já no reino do Benim. Ele vivia num palácio rodeado por muitas construções, onde moravam as pessoas que trabalhavam para ele. Ali viviam, por exemplo, artistas que faziam placas de bronze. Nelas eram representadas cenas de batalhas e do cotidiano do reino. Então, os acontecimentos do reino, eles faziam placas, né? No bronze. Então, fazia lá uma placa de bronze e aí esculpia no bronze, né? As cenas de batalha ou alguma outra situação que acontecia no reino. O rei de Benim era chamado de Obá. As roupas usadas por ele eram enfeitadas com corais. Diversos artistas fizeram representações do Obá em placas de bronze, como da imagem abaixo. Então, nós vamos ver já. Os africanos trouxeram para o Brasil várias técnicas de metalurgia para trabalhar metais, como o ferro e o bronze, e para fabricar instrumentos de trabalho e outros, né? Então, eles tinham conhecimento dessas técnicas, né? E quando vieram para o Brasil, eles trouxeram esse conhecimento, né? Junto com eles, né? De fabricar instrumentos de trabalho e outros. Vamos ver aqui? Os artistas de Benim produziram placas de bronze desde o século XIII. A placa acima representa Obá, rei, com alguns soldados. Olha, mas eu tô para dizer, hein? Ô, bichinho feio, não é não, gente? Tá doido? Escolha uma das imagens dos reinos da África estudados neste capítulo. Então, ó, você tem aqui, ó, o reino de Benim. Você tem aqui o reino do Congo. Então, tem as imagens. Você tem aqui o reino de Mali, né? E você tem aqui o reino de Gana, tá? Então, vocês têm algumas imagens aqui, certo? Então, você vai escolher uma dessas imagens e vai descrever no caderno, produzindo uma nova legenda para ela, tá certo? Ó, escolha uma das imagens dos reinos da África estudados neste capítulo. Em seguida, descreva-a no caderno. Então, você vai descrever a imagem no caderno e depois produza uma legenda nova para ela, tá? Então, fazer o que é legenda? É como essa que se encontra abaixo de cada imagem, tá certo? Pesquise. Reinos, cidades, povos. Neste capítulo, você estudou alguns aspectos da história da África. Saiba também que o continente africano, lembrando que a África não é país, a África, ele é um continente. É o ambiente natural de muitos animais. A maior parte deles vive em parques ou em reservas. O que é uma reserva? A área destinada pelo governo de um país à preservação do ambiente natural de muitos animais, né? Com a reserva do Maasai Mara, no Quênia, e o Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia.
Procure em revistas, jornais ou sites fotos de 2 animais de origem da África, tá? Então, vocês vão fazer este daqui. Este não precisa. Escreva abaixo de cada foto uma frase sobre o animal. E este daqui também não precisa, tá? Então, vocês vão fazer estes 2 aqui, ó. Tá? Então, vocês vão procurar a imagem. Se não quiser imprimir, não tiver impressora, desenhe um animal. Ou então escreva. Lá você vai pesquisar um animal da África, vai estar escrito lá o nome dele. Elefante, não sei o quê. Então, você escreve o nome dele. Elefante, tal. Aí, você vai escrever embaixo uma frase sobre esse elefante, tá? Então, são 2 animais de origem africana e uma frase para cada uma delas, tá bem? Então é isso, um beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau!